A justiça comum é competente para julgar a demissão de empregado público? Eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos enfrentar essa questão. Você sabe que a Constituição Federal de 1988 separou claramente a atuação de servidor público estatutário e servidor público empregado. O segundo é regido pela CLT. E há uma questão interessante de se apreciar a quem compete verificar a legalidade dos atos de demissão desses empregados e dos servidores estatutários. Ficou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal que compete à Justiça Comum analisar a demissão de empregado público. E, com isso, resolveu-se uma questão que existia até então pendente, se a competência era da Justiça do Trabalho ou se era da Justiça Comum. O Supremo Tribunal Federal inovou no tema e entendeu que a competência é da Justiça Comum. Mais do que isso, também foi decidido nesse acórdão, que nós vamos projetar a seguir, ficou decidido a quem compete esse exame se a demissão deve ser motivada ou não motivada. Por quê? O empregado público ingressa por meio de concurso público. Essa polêmica ficou agora assentada pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, pouco a pouco, vai se esvaziando a competência da Justiça do Trabalho e vai ficando definido, inclusive, que as relações de trabalho havidas sob o regime da CLT, partes são apreciadas pela Justiça do Trabalho e partes são apreciadas pela Justiça Comum. Nós vamos analisar agora, vamos mostrar a você o acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre este tema, resumido pela nossa equipe. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu a respeito da competência da Justiça Comum para julgar a natureza do ato de demissão de servidor. Após a análise do caso, os ministros decidiram que a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A decisão dos ministros retira dúvidas a respeito da competência da Justiça do Trabalho para julgar os casos de empregados que estavam inconformados com sua demissão. Salienta-se também que no caso de servidor público, que segue o regime jurídico único, a competência para apreciar as causas não é da Justiça do Trabalho. A propósito, a dispensa de empregado estatal também deve ser motivada obrigatoriamente, embora não seja indispensável a instauração de processo administrativo disciplinar, PAD. Nesse sentido, o recurso extraordinário 589.998 assentou que é obrigatória a motivação na dispensa de empregado por empresa pública e sociedade de economia mista de todos os entes federativos. Os ministros, em sua maioria, acompanharam o relator Ricardo Lewandowski. Porém, o ministro Marco Aurélio posicionou-se no sentido de que não seria necessária a motivação. A posição do STF foi discutida pelos ministros, que analisaram que a administração pública é formada por regimes jurídicos diferentes e essas peculiaridades impactam significativamente na demissão de empregado. Desse modo, é justo que o empregado público, que não possui estabilidade, tenha em seu favor o dever de motivação na demissão. A razão é óbvia. O empregado público também se submete ao concurso público e não seria possível permitir a sua dispensa involuntária sem a apresentação dos motivos respectivos, que decorrem dos princípios constitucionais. E aí está a fonte dessa decisão. Essa posição do Supremo Tribunal Federal firma entendimento. Agora, existem duas situações que merecem um destaque e um comentário melhor. A avaliação de desempenho pode ser a motivação do desligamento, mas preste atenção, ela só é válida como fator de desligamento se ela foi o tempo todo feita com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Não é possível que se faça a avaliação de um empregado, coloque na gaveta e 1 ano ou 2 depois, juntando todas essas avaliações, se dispense o empregado. Cada uma delas deve ser submetida à ampla defesa e ao contraditório. O empregado tem o direito de se explicar perante a administração pública. Inclusive, a avaliação é feita sempre para a melhoria do desempenho do próprio empregado público. A segunda questão é a possibilidade de extinção de empresa estatal. Nesse caso, todos os servidores empregados serão demitidos sem justa causa. E a motivação
é a extinção da própria estatal. É importante que você continue acompanhando o nosso trabalho, inclusive sobre essa questão de apuração de responsabilidade. Não deixe de consultar o Complexo de Ensino Renato Saraiva, que apresenta um curso específico nosso sobre apuração de responsabilidade com duração de 40 horas, para você virar doutor nesse assunto. Acompanhe também os nossos outros trabalhos nas redes sociais.